boa tarde, amigos angolanos, boa tarde, amigos africanos. Estou mais uma vez live e estaremos em contato com o pastor Daniel Júnior a partir da Alemanha. Aleluia. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Hoje viemos para dizer ao povo africano em geral, o povo angolano, que nós não queremos a vacina em Angola. Não a vacina em Angola. Em nome de Jesus Cristo, esse plano do inimigo estamos a destruir em nome de Jesus Cristo. Nós não queremos a vacina em Angola. Nós não queremos a vacina em África. Nós não queremos a vacina no nosso continente, porque é um plano dos imperialistas que querem matar africanos. É por isso, bem amados amigos angolanos e amigos de África, devemos denunciar esse plano diabólico satânico contra o povo africano. Entra, porque o tempo está grave. Bocoto. O tempo está muito mal, O tempo está grave. Coronavírus está a matar. Coronavírus está destruindo vidas. E os europeus decidiram para enviar vacina em África. Enquanto que a taxa mortal é mais aqui na Europa e na América. Quer dizer que não faz sentido mesmo que eles possam enviar aqueles medicamentos mortais em África. Bocoto, o tempo está grave, bem amado. Bocoto, entra. O tempo está mal, comenta, espalha esse vídeo, mobiliza o povo angolano, mobiliza o povo africano para rejeitar esse plano do inimigo que quer destruir os africanos em geral e o nosso país de Angola. E também, amado, não é tempo de dormir, é o tempo de se levantar e denunciar esse plano do inimigo contra a população africana. Até quando nós, os africanos, seremos sempre dependentes dos europeus? Até quando o africano será sempre manipulado? Jusqu'à quand l'Africain sera toujours manipulé par l'Occident? Jusqu'à quand l'Africain sera toujours dominé par les Américains, les Occidentaux? Jusqu'à quand, comme nous les Africains, nous dénonçons cela, nous rejetons tous ces plans de l'ennemi. Alléluia, au nom de Jésus. L'Africain ne peut pas toujours continuer à être dominé par les Européens et par les Américains. Alléluia. Donc nous sommes là pour dénoncer cela, pour rejeter cela, pour canceller tous ces plans de l'ennemi contre les peuples africains. Estamos aqui para cancelar, para denunciar, para condenar esse plano do inimigo contra o povo africano em geral. Porque os occidentaux, ici, ils ont planifié pour envoyer les vaccins en Afrique. Est-ce qu'ici, il n'y a pas les gens qui sont malades? Il y a beaucoup de gens qui sont malades ici. Tem muita gente que são doentes aqui na Europa e na América em relação à África. Na África não tem muita gente que está a morrer com o coronavírus. En Afrique, il n'y a pas beaucoup de gens qui meurent avec le coronavirus. C'est ici à l'Occident et en Amérique. Pourquoi pas ils ne peuvent pas amener ces vaccins dans leur propre pays? Pourquoi ne peuvent pas expérimenter cela ici en Europe ou bien en Amérique? Pourquoi seulement l'Afrique? Por que somente a África que eles querem ir experimentar essa vacina?
Por que somente em África que eles querem experimentar esse medicamento? Por que não aqui na Europa? Pastor Daniel Júnior, não sei o que se passa, deveria estar na linha para que a gente possamos falar acerca dessa situação. Não sei por que não me chamas. Pode me pedir, faz um pedido. Me faz um pedido, eu vou aceitar. Ok? Faz um pedido, eu vou aceitar o vídeo. É isso. Então, bem amado, devemos se mobilizar e espalhar essa nova que nós africanos rejeitamos. Rejeitamos esse plano do inimigo. Nous les Africains, nous devons dénoncer cela, rejeter ces plans et dire qu'on ne veut pas les vaccins en Afrique. On ne veut pas ces vaccins mortels. Les Africains entrent en ligne, bokoto, bokoto, le temps est grave. O tempo está grave, bem amado. Não estou a ver os angolanos na linha. Não estou a ver os africanos na linha. Je ne vois pas les Angolais en ligne. Où est-ce que vous êtes les Angolais? Les Africains, vous êtes où? Oh, l'Africain, l'Africain, l'Africain. O africano está aonde? Entra na linha, comenta. Espalha essa boa nova. Estás aonde, africano? Se tu amas a África, se tu amas o teu povo africano, tens que espalhar essa boa nova e convida os outros para seguir esse vídeo. Nós não queremos a vacina em África. Digamos não à vacina em África. Espalha essa boa nova. Estou à espera de ti. Entra, bokoto, bokoto, entra, entra, entra. Bokoto, bokoto, o tempo está grave. O tempo está grave, está grave. Aleluia, estou à espera do pastor Júnior a partir da Alemanha para entrar. E o convite já está lançado para todos nós. Invitation est lancée pour nous tous. Si tu es africain, tu es angolais, entre. Le temps est grave, le temps est grave. On ne peut pas mourir comme ça, comme des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. Nous sommes les humains. Bokoto, bokoto, le temps est grave, le temps est grave. Bokoto, convida, 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 Carlito. Ah, mwana mama, le temps est grave. Bokoto, bokoto, bokoto. O tempo está mal, mas Deus está conosco. Esses imperialistas não podem nos matar em nome de Jesus. Estamos a denunciar todo o plano diabólico satânico contra a África, contra Angola. Bokoto, bokoto, bokoto. Pastor Júnior, Daniel Júnior na Alemanha, estou à tua espera. Estou à tua espera, pastor, para começarmos a nossa entrevista. Me envia o convite e eu vou aceitar. Come on. Come on, come on, come on. A situação é essa. Nós todos, como africanos, devemos andar com o mesmo espírito. O espírito da solidariedade. Espírito da unidade. Isso que é mais importante neste presente momento. Não podemos se dividir por causa das certas diferenças. Senão o inimigo vai ganhar o terreno. Aleluia. E quando a gente somos unidos, quer dizer que estamos a fechar as portas do inimigo. O inimigo não poderá entrar para destruir as nossas vidas. O inimigo não poderá entrar para destruir o nosso país, o nosso continente. Bokoto, 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 bokoto. Entra, 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 entra. O tempo está grave, o tempo está grave. Aleluia, estou à espera do pastor Júnior da Alemanha para dar um sinal. Aleluia. 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 Come on, come on, come on. Bokoto. Panza sango malamu oyo. Panza sango na mboka na Angola. Na Congo. Loba que to boi vaccin oyo. Rejetamos essa vacina. Nous rejetons ce vaccin au nom de Jésus. Nous ne voulons pas que des ex-colons continuent toujours à nous coloniser. Bokoto, bokoto, bokoto. Nós não queremos mais esses ex-colonialistas, os imperialistas, os capitalistas
de continuar sempre a dominar o povo africano, o povo de Angola, do Congo. Bocoto, bocoto, bocoto. Estamos a rejeitar aquela vacina, estamos a rejeitar aquele plano. O africano de ontem não é mais o africano de hoje. O africano não é um animal. O continente africano é um laboratório onde as pessoas vão fazer as suas experiências, os seus testes. Não, nós africanos somos seres humanos. Nós não somos animais, nós somos animais. E estamos a rejeitar aquele plano diabólica, satânica contra a África. Ebola são eles que trouxeram em África. SIDA são eles que trouxeram. Não me chamam, por favor, estou live, não me chamam. Eu dizia o seguinte, os imperialistas, eles não podem continuar sempre a manipular o povo africano. Os imperialistas não podem continuar sempre a dominar o povo africano. Os imperialistas não podem continuar sempre a manipular, a mentir o povo africano. Principalmente os políticos, os dirigentes, os presidentes, os ministros. Eles não podem estar sempre atrás dos europeus e dos americanos. Enquanto que nós, povos africanos, temos as nossas riquezas, temos o tudo, temos plantas, temos animais. Eu penso que no nosso continente também temos cientistas, temos sábios, pessoas inteligentes que podem também fazer pesquisa para medicina de plantas. Nós somos abençoados com plantas. Os nossos avós, bisavós, os nossos ancestrais, eles não tinham esse sistema médico moderno, mas sim estavam sempre saudáveis com as plantas. E nós podemos também utilizar nossas plantas para cura. Aleluia. A África é rica. Nós não precisamos andar atrás dos europeus. Nós, africanos, não precisamos andar atrás dos americanos. Eles só vêm em África para explorar as nossas riquezas, os nossos bens materiais. E eles vêm somente para destruir a África, para dividir a África. Eles não vêm na África para que possam ajudar o povo africano. Ao contrário, eles vêm somente para destruir. E nós estamos a denunciar aquilo. Nós estamos a denunciar essa dominação moderna em África, aleluia, dos europeus et dos americanos. Nous dénonçons cela, pas de vaccins en Afrique au nom de Jésus. On ne veut plus que les Européens, les impérialistes, puissent continuer toujours à dominer les peuples africains. Basta, basta, c'est assez, c'est assez. Si tu es un Africain, partage ces vidéos. Alléluia. Panza vidéo oyo. Toboyi munguna ayako dominer lisusu na Afrique. Nós somos livres. Devemos tomar as nossas próprias decisões. Não deixar um estrangeiro vir tomar decisão no nosso lugar. O tempo da escravatura já passou. O tempo da dominação já passou. Nós somos livres e podemos decidir nós próprios o que nós queremos fazer nos nossos países, o que nós queremos fazer no nosso continente. Africano desperta, desperta do sono. Os dirigentes africanos despertam, despertam. Os ministros africanos despertam, despertam. Não é mais o tempo de ser manipulado, dominado pelos estrangeiros. O tempo chegou que o homem negro tem que se levantar ele próprio. Somos capazes de fabricar medicamentos nós próprios. Somos capazes de ter grandes laboratórios tradicionais nos nossos países. Temos muitos sábios nos nossos países. Temos pessoas inteligentes, cientistas, aleluia, podem também fabricar medicamentos contra a febre amarela, contra a ebola, contra a sida, contra essa pandemia diabólica satânica de coronavírus. Há cientistas. O mal é o problema é que o africano não considera o seu próprio africano. Como Jesus Cristo tinha dito, um profeta não é honrado na sua própria pátria. Há cientistas africanos, há biologistas africanos,
Por que não podemos apoiar também aqueles africanos que têm aquela sabedoria e inteligência de fazer um laboratório ou de fazer medicamentos? Alléluia. Bokota, bokota, bokota. Le temps é grave. Le temps é grave. O tempo está grave, está péssimo. Povo africano, desperta-te do sono. Povo africano, desperta-te de cu duro, de kizomba. Senão o diabo vai zombar os africanos. Senão a vida vai ser duro. Sempre no cu duro, sempre na bebedeira angolano. É o tempo de se despertar angolano. Não dorme angolano. O tempo está grave, está péssimo. Tem que se levantar. Denuncia este. Mobiliza este plano do inimigo. Mobiliza a tua família. Mobiliza teus vizinhos e vizinhas. Mobiliza amigas. O tempo está grave, está grave. Comenta, comenta, comenta. Espalha esse vídeo. Tem que denunciar isso em todo Luanda, em toda a África. Não há imperialista em Angola. Não há imperialista em África. Não há dominação em África. Não há manipulação em África. Não há mentira em África. Alléluia. Bokoto, 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 bokoto. L'heure est grave, l'heure est grave. Nous ne voulons plus l'impérialisme en Afrique pour continuer à dominer, à détruire l'Afrique. Oh, pasteur Daniel Junior, m'envia o convite, toi espera para entrar. Envia o convite ao Voaceta, para que você possa entrar. C'est ça. Nous sommes là pour dénoncer les œuvres des ténèbres. Estamos aqui para denunciar essas obras das trevas diabólicas satânicas. Eles querem destruir a África. Eles não sabem que a África é um continente abençoado. Jesus Cristo se refugiou-se em África, porque ele sabia que a África é um abrigo. A África é um refúgio. Aleluia. O continente africano é abençoado. José passou em África. Aleluia. Os filhos de Israel passaram em África. Eram abençoados em África. E por isso a África é abençoada. Ninguém te mente, bem amado. Muitos dizem por que o africano sempre tem problemas. O que nós fizemos? Não. A África é abençoada. Todos que estão aí na Bíblia, todos os personagens, a maioria deles passaram para a África. Viveram em África. A África é um continente rico e poderoso. É por isso o inimigo tem medo dos africanos. Tem medo, tem medo. Mas a África vai prosperar. Ninguém poderá destruir o que Deus já planejou para a África. Nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos. O continente africano é escolhido. Ninguém pode destruir o destino dos filhos dos africanos. Espalha essa boa nova. As autoridades angolanas e africanas não seguem esse dinheiro. O dinheiro ficará. Aquele parlamento aonde vocês estão ficará um dia. Aquele Jeep que você anda com ele. Aquele Mercedes, aquele que você anda com ele. Um dia ficará. Vais levar nada. Vais morrer um dia. Vai ser enterrado. Não segue esse dinheiro dos europeus, do FMI. Aleluia. 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 Não podemos seguir esse dinheiro. Dinheiro ficará. Tudo é vaidade, é vaidade. As autoridades angolanas saibam que o sangue grita, o sangue fala, o sangue, aleluia, ele fala. A vingança, a justiça. Se vocês receberem dinheiro somente para derramar o sangue do povo angolano, do povo africano, saiba que o sangue grita, serão condenados. Não vem de África, não vem de Angola por causa do dinheiro. Não aceita essa vacina mortal. É a estratégia diabólica satânica. O dia que vais morrer, não vais levar esse dinheiro. O dia que vais morrer, não vais levar aquele palácio contigo. Não vais levar aquela casa, aqueles carros contigo. Nenhum rico
que morreu e foi enterrado com seu carro, ou com a sua casa, ou com seu dinheiro. Tudo ficará. Os mais poderosos passaram. Angolano, abre os olhos. Zibula meso. Kulekako, kulendilekako. Zibula meso, angolano. Zibula meso, pangi. Aleluia. Aleluia. Pastor Júnior, vê lá se pode me chamar para que possas entrar. Eu sei que tens algo para dizer. Estou à tua espera. Estou à tua espera aqui. O povo angolano está à tua espera. Quer ouvir a tua voz. Quer ouvir a tua intervenção acerca disso. Entra. Faz o teu melhor. Hoje a tecnologia nos permite para transmitir a mensagem de longe, 8 quilômetros, 8.000 quilômetros. Angolanos acordam, les Africains acordam. Réveille-toi, mon apôtre William. Nous rejetons tous les projets de l'ennemi contre les Africains. Nous ne voulons pas les vaccins en Afrique. Rejetons ces projets. C'est un projet maléfique et diabolique. Un projet diabolique et satanique. Nous dénonçons cela. Nous ne voulons plus les impérialistes dominer en Afrique. Nous ne voulons plus dans nos pays l'impérialiste dominer. Le temps de l'esclavage est passé. Nous ne sommes plus les esclaves des Européens ni des Américains. Nous-mêmes les Africains, nous sommes prêts à diriger nos pays. Nos propres Africains, nous estamos prontos a dirigir, a conduzir os nossos países. Não precisamos de ajuda exterior, porque nós próprios podemos se ajudar uns aos outros. On peut s'aider les uns les autres en Afrique. On n'a pas besoin d'envier les Européens, les Américains. Ils n'ont rien. Toutes les ressources viennent de l'Afrique. Les plantes viennent de l'Afrique. On a aussi des scientifiques en Afrique. On a des sages, des intelligents en Afrique. Nós próprios podemos fazer medicamentos. Não é preciso somente que vem da América, da China, da Europa. A China hoje em dia está dominando o mundo. É por isso os americanos têm aquela inveja. E os chineses também estão a concorrer com os americanos. Não querem perder o mercado. É um combate espiritual, é um combate também de negócio. É um combate de finanças, de economia. É um combate espiritual também. Devemos entender isso. A China quer dominar o mundo. Como é possível? Aquela pandemia acabou rapidamente na China. E como é que na China aquela pandemia acabou rapidamente? E agora está matando pessoas mais na Itália, na Espanha e outros países. Como é possível? Zibulamesso africano. Como é possível? Eles querem enviar aquelas vacinas em África. Enquanto que a taxa mortal, a taxa de vítimas positiva é mais aqui na Europa em relação em África. Zibulamesso africano, não dorme, desperta-te do sono. Desperta-te de bebedeira. Desperta-te de kuduro. Desperta-te de kizomba. Desperta-te da prostituição. Desperta-te na divisão, na discriminação. Tribalistas. Desperta, africano. O europeu nunca vai te amar. O americano nunca vai amar a África mais que tu. Tens que amar a tua pátria. Tens que defender a tua pátria. Tens que defender a sua nação. Defende a tua terra. Tu dois défendre ta terre. Là où tu es venu, là où tu es né. Tu es africain, tu resteras toujours africain. És africano, será sempre africano. O fio de cobra é cobra. Você pode crescer na Europa. Você pode nascer na Europa. Saiba que eles vão te chamar, eles são africanos. Vão te clamar hoje. Amanhã vão te chamar de negro. Saiba disso, africano. Zibulamesso. Não se mata entre nós. O africano é capaz de vender seu próprio irmão por causa do dinheiro. O africano é capaz de vender seu país no diabo por causa do dinheiro, para estar no poder. Zibulamesso africano. Zibulamesso
as autoridades africanas de Angola, ministros, delegados, diretores, advogados, juristas, abras vistas, Zibula Menso. O tempo chegou. Vocês têm que defender a pátria. Polícia militar. Polícia, não estás aí naquela posição para matar o povo angolano, para matar o teu próprio irmão como se fosse um animal. É um crime. Polícia que não tem ética do trabalho, não tem metodologia do serviço. Que este polícia violento? Quarentena? Vocês fizeram quarentena? Será que prepararam o povo? Prepararam um produto para o povo? O povo africano sofre. Não tem a praça, não tem dólar, não está circular. Como é que vocês querem as pessoas ficam só em casa? Assim, prepararam medicadoria para eles, prepararam a comida, a água para eles, energia, prepararam mesmo os produtos sanitários para eles, para que possam ficar só em casa. Oh, glória, glória a Jesus Cristo. Aleluia. 2 semanas acabará de construir hospital. Quando vão acabar? É mentiras. É mentiras. O que eles construem em Angola? Não construíram nada até hoje em dia. São mentiras e mentiras. Quando tem dor de cabeça, só eles vêm na Europa. E os pobres angolanos, africanos sofrem em casa. Não tem nenhum medicamento. No hospital nem na farmácia. E os seus filhos, quando estão doentes, vêm na Europa com o avião rápido. E quando eles vêm na Europa, por que eles não podem construir mesmo hospitais com equipamentos modernos em África, em Angola? Por que não podem construir? Má fé. O coração do homem é torto. O coração do homem negro é negro mesmo. É escuro. O homem negro, ele pode matar o seu próprio irmão por causa do carro. O homem negro, ele pode matar o seu próprio irmão por causa do dinheiro. O homem negro pode matar o seu próprio irmão por causa da posição política que um dia ficará. É muito triste. Nós devemos denunciar isto. Nós, africanos, devemos ficar juntos, combater juntos, de lado ao lado. A unidade faz a força. Os brancos aqui na Europa não se matam entre eles. Mas nós se matamos na política. Se tu és de outro partido, não és aceitável noutras pessoas. Já és um inimigo. Qual é essa democracia? E pois os europeus, os americanos estão a manipular sempre os africanos. Nós dissemos não à vacina em Angola. Não à vacina em África. Aquele plano é diabólica, satânica. Eles querem matar os africanos. Se não sabem, bem amado. Se não sabem, amigos e amigas. Zibula Menso. É lamentável que o nosso pastor Daniel não conseguiu entrar na linha. Ele que era o convidado de dia, para que a gente possamos conversar acerca da situação atual dessa pandemia de coronavírus que está abalando o mundo inteiro. E este plano maléfico, diabólico dos imperialistas que estão a preparar contra o povo africano. Penso que na próxima vez o nosso pastor Daniel Júnior estará na linha e ele vai entrar. Irmão Carlito, eu sei que tu és muito forte na tecnologia. Vê lá se podes entrar, me dá um convite. Entra, vamos conversar acerca dessa situação. Porque nós todos devemos se empenhar nessa situação atual. Não podemos deixar assim o inimigo. Estou à tua espera, meu irmão Carlito. Vê lá se podes responder, vê lá se podes entrar. Vamos conversar hoje. Devemos denunciar não a vacina em Angola. Os dirigentes africanos querem receber a massa, querem receber o cumbu para se enriquecer com essas vacinas. Porque o imperialista prepararam tão de dinheiro, o cumbu, para corromper as autoridades africanas para que possam aceitar essa vacina. Mas nós estamos a denunciar, estamos a rejeitar esse plano diabólico, satânico contra o povo africano. Em nome de Jesus.
Bem amado, espalha essa boa nova. Sensibiliza a tua família que está em Angola, que está em África. Diz que não há vacina em África. É um plano para destruir os africanos. É um plano mortal. Não é para ajudar. Se for para ajudar, por que não pode ajudar a sua própria população aqui? O seu próprio povo está a morrer aqui de dia a dia. A taxa mortal de pandemia, de coronavírus, está aumentando cada dia. Deveria começar aqui. Fazer o seu laboratório. O laboratório está aqui na Europa e na América. Por que não pode fazer o teste aqui? Por que não pode fazer a experiência aqui nos seus próprios laboratórios? Será que a África é o laboratório deles? Será que os africanos são animais de teste? Para fazer as suas experiências? Não, nós rejeitamos isso. Rejeitamos. Mobiliza a tua família em Angola e na África. Diz, não vão fazer teste. O sintoma pode ser de febre, normal febre. Uma pessoa pode ter tosse, não quer dizer que tem coronavírus. Fica só no lugar da quentura. Bebe o té, o chá. O Deus também me revelou ontem que Tiditsimba, aqueles que conhecem bem Kikongo, que Tiditsimba, Carlito, aquilo também ajuda a cura. Deus me revelou ontem que Tiditsimba, eu até não sabia mais esse nome aí. Eu até não conheço bem Kikongo. Me veio ontem no meu espírito de manhã que Tiditsimba pode curar alguém que está doente. É só ferver aquelas folhas. Ferver aquelas folhas e vai entrar no corpo da pessoa. E a pessoa será curada. Que Tiditsimba. Não sei em português como é que se chama aquilo. É verde, são folhas verdes. Aquilo também cura. Rosário, Deus te abençoe, estás na linha. Partilha esse vídeo. Rejeitamos a vacina em Angola. Rejeitamos a vacina em África. Nós não queremos mais esses imperialistas a dominar em África, a manipular os africanos. Nós não queremos mais. Basta, basta. Chega, chega. É coqui. Africains amam umbu te, yabe européen, yabe américain te. Partagez ces vidéos. Que les autorités, les Angolais, doivent changer leur mentalité. Comment gouverner les peuples. Autoridades angolanos, presidente, ministro, delegados, devem saber como dirigir o país. Não somente por causa do dinheiro manipulando o povo angolano, e o povo está sofrendo, eles estão a viver ali no palácio, estão ali naquela casa presidencial, estão sempre na Assembleia do Povo, enquanto que não resolve o problema do povo, não defende o povo, só quer o seu próprio bolso para encher. Não! Chega, já chega, o tempo chegou que o africano deve se levantar, que o africano deve ser fiel. Nós temos tudo em África, nada nos falta, porque Deus abençoou a África. Jesus Cristo refugiou-se na África. Aleluia. Aleluia. José viveu na África, ficou rico. É por isso o continente africano é abençoado. E esses imperialistas são invejosos. Eles não gostam dos africanos. Africanos, levanta-te. Zibula menso, zibula menso. Espalha essa boa nova nos amigos e nas amigas. Mas em nome de Jesus, vou terminar aqui. Eu estou a declarar como servo de Deus, todo barco dos imperialistas que vai tentar atravessar o Oceano Atlântico para chegar em África, estamos a declarar, aquele barco vai fundir em nome de Jesus. Aquele barco vai desaparecer no mar em nome de Jesus, com todos os equipamentos vai entrar no mar como o faraó. Ele estava a seguir os filhos de Israel, ele entrou no mar com seus instrumentos, com seus cavaleiros e militares. Estou a declarar em nome de Jesus. Aqueles barcos vão se fundir. Vai desaparecer como o faraó tinha desaparecido dentro do mar vermelho em nome de Jesus. No mar vermelho engoliu o faraó em nome de Jesus. Estou a declarar, o Oceano Atlântico vai engolir todos os equipamentos dos imperialistas em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu estou a declarar, estou a confessar, todo o avião que vai tentar passar o nosso espaço para poder passar o Oceano Atlântico, para aterrar em África, para aterrar em Angola, para aterrar no Congo. Estou a declarar o fogo de Deus possa destruir aquele avião em nome de Jesus.
o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, desde Elias, Deus que responde pelo fogo, possa responder pelo fogo, possa quebrar aqueles aviões, possa destruir aqueles aviões, em nome de Jesus, fogo, 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 em nome de Jesus Cristo. Que o fogo apanhe aqueles aviões, em nome de Jesus. Que todo material seja quebrado, em nome de Jesus Cristo. Porque o nosso Deus, Ele responde pelo fogo. Ele julga pelo fogo. Esses imperialistas, essas autoridades corrompidas, irão no fogo um dia. Se não se arrepender. O tempo de arrependimento é hoje. Jesus está voltando. Dá a tua vida a Jesus e tu serás salvo. África por Cristo, nós somos mais que um vencedor. Nós somos mais que um vencedor. Nós somos mais que um vencedor. Aleluia. Contra milhões, ninguém combate. Aleluia. A luta continua. A vitória é certa. A vitória é certa. O imperialismo abaixa. Vacina abaixa. Pandemia diabólica satânica de corona abaixa, 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 em sem efeito em África, em sem efeito em Angola, em sem efeito na nossa família, em nome de Jesus, abaixa, abaixa, tu a pisar todo o plano do inimigo, tu a marchar sobre todo o plano do inimigo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Tudo na paz, bem amado. Tudo na paz. Deixa que o sangue de Cristo proteja a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. A Bíblia diz, todo ferramenta do inimigo não prevalecerá contra a tua vida, não prevalecerá contra a tua família. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, aleluia, o precipício que eles cavaram, eles próprios vão entrar naquele precipício em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória ao Senhor, glória a Jesus, aleluia. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que a paz do Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, Angola por Cristo, nós somos mais que vencedores. Unidos, venceremos. Amém, amém. Unidos, venceremos. Amém.